Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, nesta temporada com um balanço da gestão 2017-2021. Por conta da pandemia da Covid-19, algumas entrevistas estão sendo gravadas remotamente e outras presenciais aqui no estúdio. No programa de hoje, nós conversamos com o chefe de gabinete da reitoria e com o secretário-geral. Neste primeiro bloco, recebemos o professor Carlos Vergani, chefe de gabinete da reitoria. Professor Carlos, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Eu que agradeço a TV Unesp, a Maíra, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco com todos os resultados da nossa gestão ao longo desses 4 anos. Professor, no plano de gestão do professor Sandro e do professor Sérgio apareceram 2 palavras-chave, planejamento e diálogo. Do ponto de vista do gabinete, como foi assessorar essas ações e como ao longo desses 4 anos a universidade conseguiu se aproximar e planejar ações estratégicas? Eu acho que planejamento é uma das palavras-chave da nossa gestão, porque o planejamento, na verdade, ele foi iniciado antes mesmo de nós começarmos a gestão. Na construção do nosso plano de gestão, né, onde a gente tinha lá 137 propostas que a gente apresentou para a comunidade, a construção desse plano já foi um exercício de planejamento, porque nós fizemos uma reflexão bastante profunda para poder construir o plano e apresentar esse plano para a comunidade. Eu lembro que nós tivemos, Maíra, acho que 22 versões do nosso plano de gestão, até nós concluirmos e apresentarmos, então, para a comunidade. Então, o nosso planejamento já começou antes, né? E, em termos de planejamento, eu acho que a gente poderia dividir aqui a nossa fala na questão do planejamento acadêmico e na questão do planejamento em termos administrativos, da gestão, da área financeira orçamentária. Em termos de planejamento acadêmico, nós tínhamos uma visão do que a gente gostaria. A gente queria inovar, né, no ensino de maneira geral, na graduação, na pós-graduação, inovar talvez na maneira de fazer a gestão dos projetos de extensão. Todas essas áreas acadêmicas a gente conseguiu trazer o componente de inovação dentro da pesquisa, né, da comunidade científica da universidade. Então, o nosso planejamento ele sempre foi nessa direção. Então, o que nós vamos fazer, né, em termos disso? Então, nesse sentido, a gente estabeleceu primeiro a gente fez um diagnóstico, estabeleceu alguns principais desafios, né, acadêmicos, e dentro desses desafios a gente foi estabelecendo, então, olha, quais seriam as nossas ações e aonde a gente quer chegar até o final da gestão. Então, eu acho que aqui a gente poderia dar alguns exemplos, né? Nós entendíamos, por exemplo, que em termos de planejamento acadêmico, nós precisaríamos de ter ali uma estrutura diferente, ou seja, trazer de volta os departamentos para que os departamentos fizessem uma autoavaliação, uma reflexão e assim contribuísse para o planejamento da universidade e identificasse qual seria o seu papel no desenvolvimento da universidade. Isso foi feito, então a gente conseguiu aí mudar, uma quebra de paradigma, né, instituir aí um novo modelo de planejamento e avaliação departamental, e para a construção desse planejamento e avaliação departamental nós tivemos que ter um diálogo muito próximo com todos os departamentos. Então isso foi feito, acho que um outro exemplo também muito interessante em termos de planejamento acadêmico, nós fizemos a redepartamentalização, então houve aí um processo de fusão de departamentos para trazer uma lógica melhor, uma maior interação de diferentes áreas, né, e enriquecer aí alguns departamentos. Também acho que a gente teve um resultado também muito bem sucedido. Então, nessa questão acadêmica, eu acho que a gente pôde olhar, planejar e executar. E a gente conseguiu aí dentro desse pequeno espaço que é o tempo de uma gestão, concluir, eu acho que foram avanços muito importantes. Na questão financeira orçamentária, eu gostaria de lembrar o seguinte: logo no primeiro
primeiro conselho universitário, né, teve um conselheiro que pediu assim, para o reitor qual que era o saldo na conta do banco da universidade, porque você teve esse mistério de saber. E, na verdade, o professor Sano pediu para alguém descer no banco e trouxe um extrato e já entregou ali, né? Mostrou para a pessoa. E a partir do primeiro conselho universitário, nós já tivemos o boletim econômico, onde todos os membros do conselho universitário tinham acesso a todas as informações relacionadas à questão financeira orçamentária da universidade, com um acompanhamento a cada conselho universitário sobre os impactos da crise que nós então vivíamos, sobre os indicadores e as métricas, tanto externas quanto internas, para que a gente pudesse proporcionar uma certa segurança para os conselheiros saberem, olha, a nossa gestão ela está olhando para os números, está acompanhando, está fazendo um planejamento. E foi graças a esse planejamento, né, e esse acompanhamento que nós conseguimos, então, superar, vamos dizer assim, uma crise, uma das maiores crises financeiras orçamentárias que nós vivemos. Nós já chegamos aqui no vale da crise, né, em 2017, e a partir dali tivemos várias dificuldades, porém fomos superando, planejando e superando. Então, um planejamento foi importantíssimo. Eu gostaria de destacar também que, logo no início da gestão, a gente já começou a fazer um diagnóstico profundo para a construção de um documento chamado, aquele documento de sustentabilidade, né, tão famoso que a gente compartilhou aí nos colegiados, né? E esses documentos de sustentabilidade, que eram divididos em 3 partes, uma primeira na área financeira orçamentária para olhar para o futuro e trazer aí uma sustentabilidade financeira para a universidade, um outro documento na área mais administrativa, que resultou até naquela proposta de centros de serviços compartilhados, ou seja, um olhar para o futuro, como será a administração, né, da universidade no futuro, e um outro documento que foi na área acadêmica. Esses 3 documentos formaram a base para que a gente identificasse os principais desafios que a gente gostaria e poderia lidar naquele momento da gestão. E durante os 4 anos, logo no primeiro mês, né, de janeiro de 2017, nós realizamos uma imersão de toda a equipe. E esse exercício de realizar essa imersão e olhar para os desafios, ele foi repetido anualmente. Então, todo ano, toda a equipe de gestão, ela se reunia por um período de aproximadamente 3 dias, e nós tínhamos ali alguns tutores que foram convidados, né, para poder nos ajudar com um olhar externo, né, sobre aquilo que a gente pretendia fazer, e fomos acompanhando a cada ano, olhando para os resultados e olhando para o futuro, planejando as nossas metas e ajustando as nossas metas, né? Em alguns momentos, você tinha que pegar e falar assim, olha, não, isso daqui a gente não vai conseguir, por várias circunstâncias. Então, vamos caminhar nessa direção, porque eu acho que aqui a gente vai ter condições de ter melhores resultados. Então, isso foi feito durante 4 anos. E uma outra questão que ajudou muito em relação ao planejamento, que eu acho que é fundamental, é uma marca, né? Se você pensar num legado que a gente poderia deixar, é esse, né, de planejar a universidade, foi na maneira também da gente fazer a gestão. Por quê? Porque nós, ao invés de nós trabalharmos em nichos separados, nós procuramos integrar as diferentes áreas. Então, por exemplo, nunca tivemos um plano estratégico de internacionalização na universidade. E nós decidimos que nós íamos construir um plano estratégico de internacionalização. Agora, isso não se faz só com o pessoal da área de relações externas, por exemplo, com a Arex. Isso não se faz só por uma área da pós-graduação ou só da pesquisa. Então, nós tivemos que integrar todas essas áreas para construir um plano estratégico de internacionalização. E assim foi com outros documentos que nós construímos, como, por exemplo, esses documentos de sustentabilidade, né? Essas pessoas sentavam, esses gestores sentavam de diferentes áreas. Então, a área financeira ia discutir uma questão, uma proposta, ou analisar um desafio,
a área acadêmica estava junta também, contribuindo e mostrando outros aspectos, outro olhar, outros pontos de vista que poderiam contribuir ali para a identificação dos desafios e para a elaboração de metas, enfim, das ações. Então, eu acho que planejamento foi uma marca importantíssima dessa gestão e não ficou só no título lá no início, né, da nossa campanha. Eu acho que ele permaneceu ao longo da gestão. Professor, uma outra ação estratégica que esteve vinculada ao gabinete foram alguns dos convênios realizados, e um deles, sobre o qual nós já falamos em outra oportunidade, em outro programa da TV Unesp, é o convênio Unesp Santander, que gerou 5 grandes programas de atuação dentro da universidade, em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo as 34 unidades universitárias. Exatamente, eu acho que o convênio acho que foi outro marco, eu acho que é um legado que eu espero, né, ter aí contribuído para isso, porque a gente, quando o desafio foi colocado, o professor Sandro, né, ele falou, olha, esse desafio então vai ficar sob a coordenação da chefia de gabinete. Nesse momento, nós já pensamos que nós gostaríamos de inovar, e naquele momento o próprio Santander, ele colocou a seguinte questão para a universidade, olha, nós estamos vivendo uma das maiores crises econômicas que esse país viveu nos anos recentes, e nós precisamos, então, justificar muito bem, ter um projeto muito bem fundamentado para que o banco, né, aqueles tomadores de decisão, aceitassem a nossa proposta. E o nosso grande desafio era que, no meio de uma crise econômica, que o valor do nosso convênio não fosse reduzido. Pelo contrário, a gente queria que o valor fosse aumentado. Então, eles colocaram que o banco, naquele momento, ele estava com um olhar muito focado na inovação. Então, ele gostaria de propostas inovadoras. E assim, então, nós fizemos. Nós já começamos a inovar no convênio, que ficava meramente nas instâncias aqui deste gabinete. Nós quisemos inovar e transformar esse convênio e esses recursos em programas, ou seja, utilizar os recursos para desenvolvimento de programas. E programas que fossem alinhados com o nosso plano de gestão. Eu vou dar um exemplo. Lá no nosso plano de gestão, a gente já colocava, antes de nós iniciarmos a gestão, a importância de se educar a comunidade para a diversidade. Por quê? A universidade ela estava se transformando e ela está constantemente se transformando. Mas tinha um componente ali, nós estávamos fazendo um processo de inclusão desde 2014, onde nós tínhamos ali a tendência de inclusão na universidade e, obviamente, isso ter um impacto na diversidade das pessoas que convivem dentro da universidade. Então, o educar para o respeito às diferenças, para a cultura da tolerância, da solidariedade, isso foi já colocado no plano de gestão. Então, um dos programas que a gente propôs foi Educando para a Diversidade, que é um programa, hoje em dia, existem universidades internacionais que têm uma pró-reitoria sobre diversidade, até porque eles também passaram por essa experiência, não só às vezes de inclusão, mas também de se abrir para o mundo e ter gente do mundo inteiro ali. Então eles precisam de ter um foco, um programa que olhe para a diversidade e para as diferenças entre as pessoas. Um outro programa que eu acho que foi muito importante, a gente sempre entendeu que a universidade ela precisa se abrir para o mundo, né? Ela precisa, veja, a Unesp é a primeira universidade no país com menos de 50 anos. É uma das 3 melhores universidades da América Latina. Então, ela tem que estar à frente sempre do seu tempo. Então, a questão da internacionalização, ela foi importante, só que para isso a gente precisava de corrigir. Eu acho que talvez a gente não tenha conseguido corrigir tudo, mas a gente contribuir para melhorar as competências em língua estrangeira. E aí a gente focou especificamente na língua inglesa. Então nós construímos aí um programa que teve um impacto excelente na comunidade, né? A gente conseguiu aumentar a proficiência dos nossos estudantes de maneira bastante significativa.
né? E isso aí nós temos, né, documentados em vídeos, em reportagens, né, relacionados ao programa. Também, como o desafio de Santander era na área de inovação, e a palavra inovação ela aparecia no nosso, né, no nosso lema e no nosso programa, nós então investimos num programa especificamente para nós ampliarmos a cultura de inovação e de empreendedorismo na universidade. Aliás, um programa extremamente bem sucedido. Hoje nós temos uma agência de inovação que tem uma rede de inovação e de empreendedorismo espalhada por toda a universidade. Houve um aumento significativo do número de empresas, né, externas interessadas nas pesquisas que nós fazemos aqui na universidade, né, e isso graças aos gestores que abraçaram o programa. E não foi investimento só do programa, houve investimento também do PDI nessa área, né, específico para a área de inovação. Um outro programa foi de sustentabilidade, né, que hoje em dia é tão importante, né, você olhar para o planeta e falar, olha, como eu posso, né, fazer para contribuir para a sustentabilidade ambiental desse planeta. Então aí, como os recursos a gente tem que dividir em diferentes programas, a gente procurou focar em um aspecto da sustentabilidade, que é na área de energia. E aí a gente conseguiu resultados muito interessantes, porque tendo o recurso alocado para esse programa, o que acontece? A Unesp ela pôde participar de determinadas chamadas da ANEEL, por exemplo, porque você precisa de ter um recurso como contrapartida daquela proposta que você coloca. E o recurso estava lá e a equipe né, de gestão desse programa soube usar muito bem essa estratégia e trouxe mais de 7 milhões nesse período só para programas de energia limpa para a universidade. Então nós temos usinas fotovoltaicas instaladas e outros equipamentos que foram instalados para uma melhor gestão da energia. Nós também, nesse programa, a gente conseguiu fazer constituir um modelo para a migração do mercado cativo para o mercado livre de energia, e isso terá um impacto futuro, ou seja, a gente espera, né, a gente vai deixar para a próxima gestão um estudo todo feito, um modelo pronto, para que se entenderem que seria importante fazer essa migração e isso ter um impacto numa economia de aproximadamente 20% da energia que a gente consome na universidade. E a inteligência que existe nesse programa é que um fundo pode ser feito com essa economia e esse fundo ser revertido em iniciativas para energia limpa. Então, nós temos espaço na Unesp para construir usinas, por exemplo, fotovoltaicas, e essa energia voltar aí para a universidade. Então, tivemos, então, na área de energia, na área de empreendedorismo, na área de línguas, tivemos o programa de diversidade e o programa de inovação e empreendedorismo. E o Bem Viver para Todos, que foi um programa que eu acho que ele institucionalizou uma série de iniciativas e articulou essas iniciativas em um único programa. Então, nós tivemos o programa Bem Viver para Todos, aí sob a liderança da professora Cléo, programa muito bem desenhado, onde ele abraçou 3 grandes temas: a área de cultura, a área de atividade física, lidando ali com o sedentarismo, e também a área de saúde mental. Então, na área de saúde mental, nós tivemos aí uma série de workshops que foram realizados ao longo da universidade, e foi muito importante, principalmente nesse período, nesse ano recente que nós vivenciamos essa pandemia. Foi fundamental esse programa para estabelecer ações que proporcionassem acolhimento e tratassem da questão da saúde mental. Temas como suicídio e outros temas relacionados à saúde mental foram importantes tópicos que esse programa trouxe para a comunidade. Foi muito bom, houve um engajamento excepcional das pessoas, né, nesse programa. A área de estimular
a atividade física como uma forma de bem-estar das pessoas, eu acho que foi também um programa de sucesso na universidade, né? O próprio Santander, ele fala, nossa, como vocês conseguiram mudar, né? Porque os indicadores mostram as competições científicas, a relação da governança da universidade com as atléticas absolutamente mudou, né? Houve um planejamento das atividades, o recurso chegava no momento adequado para as competições, enfim, uma gestão muito boa de quem aí estava fazendo, desenhando esse programa e cuidando e acompanhando, né? E na área de cultura, houve, né, eu acho que, aliás, essa é uma outra mudança, houve a institucionalização da cultura, nós mudamos, inclusive, o nome da Pró-Reitoria de Extensão, né, que é de Extensão e Cultura, então nós tivemos aí várias iniciativas trazendo a comunidade, não só no sentido de trazer eventos culturais para que a universidade tivesse acesso, e o professor Paulo Moura, que, né, coordenou essa parte, ele fala, olha, todo mundo tem acesso à cultura, né? Tudo que nós fazemos é cultura. Agora, existem outras fontes de cultura que podem ser compartilhadas e faz parte do nosso processo de bem-estar, do próprio processo de educação. Então, a cultura também ela passou a ser institucionalizada. Então, eu fico muito satisfeito com o programa. Eu acho que nós cumprimos muito bem a missão. O recurso, a gestão do recurso também, eu acho que foi uma característica inovadora que o programa trouxe. O convênio, ele passou a ser gerido por meio de um sistema. Nós fizemos um espelhamento do sistema do PDI, de gestão do recurso. Então, todos os gestores acompanhavam ali a execução. Eu podia entrar no sistema e avaliar se aqueles objetivos estavam sendo atingidos, se aquele recurso estava sendo executado, e quando necessário, eu chamava os gestores e falava, olha, vamos fazer um ajuste aqui está tendo uma demanda maior, precisamos de mais recursos, aqui não está executando todo o recurso, e aí a gente fazia esses ajustes financeiros. Então, o sistema para gestão do financiamento foi também muito importante. E é isso que a gente vai apresentar para o Santander agora, na semana que vem, para poder mostrar para eles tudo isso que foi feito. Professor, o senhor pontuou a questão da gestão de recursos. A universidade, assim como a USP e a Unicamp, completou 30 anos de autonomia universitária em 2019 e do ponto de vista, né, da atual gestão, o que representa essa conquista do 30 anos, a festividade de comemoração que foi realizada, bem como as parcerias institucionais já entre as co-irmãs paulistas, como nós falamos. Bom, eu acho que esse é um ponto também que é uma ótima pergunta que você faz, porque nós estamos nesse momento de celebração dos 30 anos da autonomia, e por outro lado, nós vivemos nos últimos 4 anos algumas ameaças à autonomia. E como que a gente superou essas ameaças, né? Eu acho que aqui o professor Sandro, logo no início da gestão, nós assumimos a presidência do CRUESP logo em abril. Então, nós chegamos em janeiro, em abril o professor Sandro passou a presidir o CRUESP e eu, então, me tornei o secretário executivo do CRUESP. E nós fomos nessa posição durante um ano e nesse último ano agora o professor Sandro também assumiu a presidência do CRUESP. Então, nós tivemos, dentro do período de 4 anos, praticamente 2 anos que a gente conseguiu atuar na presidência do CRUESP. E logo no início da presidência do CRUESP, pelo professor Sandro, ele estabeleceu uma outra maneira do CRUESP atuar. Ao invés do CRUESP atuar de maneira mais sazonal, né, principalmente na época de dissídio, né, naquele debate, né, com o Fórum da CES, o professor Sandro ele estabeleceu um cronograma de reuniões. As reuniões, elas, a partir de então, acabaram sendo mensais. Houve, durante esse período, o estabelecimento de alguns temas de interesse comum das 3 universidades, temas que nós podíamos propor ou temas que, eventualmente, as circunstâncias
impuseram para que o CRUESP fizesse uma discussão. E o fato dessa articulação, ela estar mais frequente, esse diálogo entre os reitores, inclusive, durante a gestão do professor Sandro, ele trouxe mais próximo ao CRUESP a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria ela estava muito distante do CRUESP, as secretarias que são membros do CRUESP. Então, passaram a fazer parte, né, com mais frequência do CRUESP. Então, isso aproximou também o debate político com o governo, ficou melhor, amadureceu, e nós tivemos aí uma estrutura melhor para enfrentar essas ameaças. Quais foram essas ameaças? Vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos um problema do teto salarial na universidade, a restrição do teto salarial ao subsídio do governador, que poderia ter um impacto de médio e longo prazo nas carreiras dos servidores da universidade. E isso daí, nós já estávamos observando um represamento, nós tínhamos ali vários livre-docentes, né, às vezes um número até maior de livre-docentes com uma faixa salarial semelhante à titular e aí por diante. Então, é um desafio muito grande, foi um desafio muito grande, a gente tentou apoiar a PEC 5, a famosa PEC 5, né, que mudaria o teto para o desembargador do Estado. Não fomos felizes porque, apesar de ter virado uma lei, essa lei, então, ela foi considerada inconstitucional. Mas aí o CRUESP, ele trabalhou nessa frente com uma ADI que foi proposta para o Supremo e foi aprovada, assim, foi feita uma liminar, né, pelo ministro Toffoli, e até o momento a gente conseguiu, então, mudar esta questão. Eu acho que isso foi um mérito do CRUESP, que avançou nessa direção desse trabalho. Uma outra questão, um outro grande desafio que nós enfrentamos foi a CPI, instituída, né, em 2019. Então, veja, no meio de uma crise financeira orçamentária, a gente teve que enfrentar uma CPI onde nós tivemos que mobilizar toda a equipe de gestão para responder aos inúmeros questionamentos que a CPI colocou para a universidade. Então, o tema da CPI naquela época era sobre gestão, né, má gestão das universidades. E eu devo dizer que acompanhei, obviamente, toda a CPI, que as universidades saíram fortalecidas dessa CPI. Foi uma oportunidade que a universidade teve de mostrar para a Assembleia Legislativa, né, para os legisladores, a importância e a relevância do sistema universitário público paulista. Então, as 3 universidades tiveram um desempenho muito bom na CPI. E a ameaça mais recente foi aí a PL 529, né? Nesse tempo de pandemia, onde um projeto, né, do Executivo pretendia recolher o superávit da universidade. E nós tentamos, o CRUESP, né, fez várias pressões, né, no governo, mas no sentido de esclarecer ao governo e ao legislativo de que o nosso modelo de financiamento, de autonomia de gestão financeira, necessariamente nós precisamos ter uma reserva para poder planejarmos as nossas ações. Então, mais um desafio vencido aí, e eu acho que essa questão da união entre as 3 universidades e do alinhamento das 3 universidades no enfrentamento desses desafios, eu acho que foi extremamente importante para que a gente pudesse superar. E aí, mais recentemente, a própria FAPESP superou esse desafio semelhante, né, que também iriam retirar aí uma parcela do recurso da FAPESP. Então, eu acho que a união das 3 universidades, ela já se mostrou que é muito melhor. Um CRUESP fortalecido é muito melhor para todas, né, e para a sociedade paulista e para o Brasil. Então, acho que são exemplos que eu acho que eu gostaria de... Eu trouxe para vocês para exemplificar a importância dessa união. Achei a tua pergunta muito oportuna. Professor Vergani, para a gente poder encerrar, então, esse primeiro bloco de entrevista, trazendo esse mapeamento da universidade, a comunidade terá acesso ao balanço dessas ações pontuadas aqui por os outros gestores da universidade que vão apresentar um balanço final aqui no Gestão Unesp.
né? Então, há esse balanço final e há os apontamentos, as perspectivas para a próxima gestão. Sim, claro. A gente, eu acho que essa prestação de contas, ela já está sendo feita. E até de uma maneira muito inovadora, né? Nós estabelecemos um portal para esse relatório ser apresentado de maneira dinâmica, onde semanalmente as conquistas que nós identificamos e como resultado das propostas iniciais do nosso plano estão sendo apresentadas nesse portal semanalmente. Então, nós identificamos, né, um pouco mais de 85 conquistas que a gente identificou. Olha, não, isso realmente foi uma conquista, a gente atuou nessa direção e nós temos um portal, então, que foi criado só para esse relatório, e lá você pode identificar a conquista e ver aquela conquista com qual ação ou qual proposta do nosso plano de gestão está relacionada. Então, automaticamente, você já clica ali e já consegue olhar e relacionar com o nosso plano de gestão lá no início da gestão. Então, eu acho que isso já está sendo feito. Nós estamos em fase final de elaboração do nosso relatório de gestão, dos 4 anos de gestão. Então, muitas dessas conquistas, ou seja, todas essas conquistas estão mais detalhadas, trazendo mais dados ali no relatório de gestão, além de outras que a gente também identificou, ou seja, que nós não tínhamos planejado lá no início, mas que nós decidimos ao longo da gestão que a gente poderia ali superar, né, alguns desafios e criar algumas ações relacionadas à parte acadêmica, à parte de gestão. E também estarão lá no relatório de gestão. Então, essa prestação de contas já está sendo feita e será concluída em breve. O senhor apontou logo na primeira resposta que o grande legado da gestão é o planejamento. Você tem algo a acrescentar, professor, a esse legado que fica? Eu acho que a questão de planejamento é um legado importante, né? O cuidado ao tomar uma decisão, ou seja, você tomar uma decisão com base em evidências, com base em dados, com base em informação. Então, eu acho que esse é um legado que a gente deixa. Eu acho que um outro legado importante é essa desconstrução de feudos e de áreas trabalhando separadas, ou seja, a integração das áreas na construção, na tomada de decisões, né? Ou seja, o compartilhamento com diferentes áreas na hora de você tomar decisão. Acho que isso é um outro legado que a gente deixa aqui. Eu acho que a gente conseguiu também, até determinado nível, a gente conseguiu transformar digitalmente a universidade, né? Muito daquilo que era feito somente em papel hoje é feito por sistemas. Um exemplo aqui que eu vou dar é o novo sistema de convênios, por exemplo. Hoje nós temos ali um sistema muito mais interessante, onde o tempo para a análise daquele processo foi reduzido substancialmente. A própria CPA, né, hoje em dia, ela tem um CCPA e outros sistemas, né? Essa transformação digital não foi simplesmente na criação de sistemas, mas também na direção de integrar esses sistemas. Na área acadêmica, né, se você pensar que hoje você consegue aí, mesmo em tempos de pandemia, desenvolver atividades acadêmicas por meio de tecnologias digitais de comunicação, quer dizer, isso, sabe, eu acho que a gente rompeu um pouco aquela ideia de que você não pode fazer ensino com qualidade utilizando também essas tecnologias, né? Então, acho que estão aí os estúdios prontos, né, em todas as unidades para que o professor possa gravar aulas, compartilhar aulas, né? Então, acho que esse é um outro legado, acho que importante que a gente deixa. Eu acho que tem vários outros, né? Eu fico com um pouco de receio de esquecer, mas eu acho que o olhar para o que é um projeto de extensão hoje na universidade mudou esse olhar. Hoje você tem uma aproximação das nossas atividades com a sociedade, com a comunidade, muito próximas
da pesquisa, do ensino de graduação. Então, eu acho que essa articulação é um outro legado importante. Eu acho que a gente também teve um avanço em poder identificar fortalezas de pesquisa na universidade. Houve um esforço, né, até por conta de construir o nosso projeto CAP Sprint, né, de internacionalização da pós-graduação na universidade, houve um esforço muito grande. Tanto que a gente tem hoje um portal dos docentes, lá onde você consegue identificar, né, grandes pesquisadores em determinadas áreas na hora de estabelecer uma colaboração. Então, eu acho que houve um avanço, acho que esse é um legado importante, porque você fazer gestão acadêmica, é importante que você tenha acesso à informação rápido e com qualidade de quem são as pessoas que poderão colaborar em determinadas áreas. Então, acho que isso está aqui mais ou menos, né? Eu acho que, né, a questão do reequilíbrio da parte financeira, eu acho que ficou claro, né? A questão do olhar para a sustentabilidade em médio e longo prazo, acho que é um outro legado que a gente deixa aí. Professor Vergani, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Gestão Unesp, uma vez que no segundo bloco deste programa a gente recebe o professor Arnaldo Curtino, o secretário-geral da universidade. Foi um prazer, né, dar os parabéns aí à TV Unesp, né, parceira institucional aí da gestão, e muito obrigado, Maíra, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp, apresentando o balanço da gestão 2017-2021. Neste programa, nós conversamos com o chefe de gabinete, o professor Carlos Vergani, e agora com o secretário-geral da universidade, o professor Arnaldo Curtina. Professor Curtina, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Imagine, Maíra, eu que agradeço. Professor, para a gente iniciar essa nossa conversa, lembrando da nossa entrevista no início de 2017, no qual a gestão se colocava tendo como grande desafio e a cargo da Secretaria-Geral a produtividade das reuniões dos colegiados centrais, no sentido de aprimorar o diálogo, de aproximar ainda mais o diálogo com os membros desses colegiados e com toda a comunidade. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, esse balanço, em que medida nós avançamos nesse diálogo junto à comunidade e os colegiados. Então, Maíra, na verdade é assim, desde o início das nossas atividades junto à Secretaria-Geral, nós tivemos como objetivo preservar os trabalhos realizados nos diferentes colegiados centrais, os 3 conselhos, que são o Conselho Universitário, o Conselho de Administração e Desenvolvimento e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, ao qual estão ligadas as 4 câmaras, né? Que são a Câmara Central de Graduação, a CCG, a Câmara Central de Pós-Graduação, a CCPG, a Câmara Central de Extensão e Cultura, a CCEC, e a Câmara Central de Pesquisa, que é a CCPE. Por esse motivo, existe um regimento do Conselho Universitário que é seguido também pelo CAD e um regimento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária que orienta as reuniões do CEP e das 4 câmaras. Entre os 2 regimentos não há grandes distinções, mas eles são importantes para a organização das reuniões, uma vez que nesses órgãos centrais são tomadas as decisões que norteiam a política da universidade. Assim, é importante que essas reuniões sejam produtivas, no sentido de abordar os itens de pauta para que as decisões sejam tomadas. Como órgãos representativos, todos os colegiados centrais são os espaços de manifestação das 3 categorias universitárias, né? Os docentes, os técnicos administrativos e os discentes. No caso dos discentes, infelizmente, eles não ocupam os seus assentos porque não estão organizados em um sistema que permita a presença deles no colegiado, o que implicaria a existência de um Diretório Central de Estudantes, o DCE, que indicaria, por meio de um processo de eleição interna, os discentes que ocupariam suas posições nos colegiados centrais.
Foi nesse sentido o nosso objetivo primeiro, que foi respeitar os regimentos dos colegiados, orientar e arbitrar as participações de seus membros, e esse foi o nosso processo de interação com os membros, né? Visando sempre a participação democrática de todos e, ao mesmo tempo, salvaguardando os objetivos de cada uma das reuniões. Foi nesse sentido que a Secretaria-Geral atuou durante esses últimos 4 anos, pensando na relação com os conselheiros dos colegiados e com a comunidade. Foi isso. Professor, outra ação que está direcionada a um colegiado maior da universidade, o nosso conselho universitário, foi efetivamente criar o sistema de transmissão dessa reunião para que toda a comunidade pudesse acompanhar ao vivo as discussões do CO e, ao mesmo tempo, dentro do CO também implantar um sistema digital de votações para assegurar a maior transparência dessa votação. E eu gostaria que você fizesse o balanço da receptividade disso para a comunidade e do que já é possível sentir do impacto dessas ações que foram realizadas ao longo da gestão. Sim, Maíra, para tratar dessa questão da transparência das reuniões do CO, eu gostaria de abordar o sistema de votação mesmo, que você fez referência, que é o Sisvote, né, utilizado na sala do Conselho Universitário. Ele foi adquirido e implantado no final de 2018, e esse sistema permite a projeção nos aparelhos de TV que são instalados na sala do CO, dos resultados das votações realizadas pelos conselheiros durante a discussão da pauta. Para tanto, cada conselheiro ele recebe um terminal conectado ao sistema, cujo funcionamento pode ser acompanhado por um servidor da Secretaria-Geral por meio de um computador. A aquisição do sistema tornou muito mais ágil o processo de votação, permitindo a aferição do resultado pelo número de votos e também pela identificação dos votantes, permitindo também a votação secreta, né? Tanto a votação aberta quanto a votação secreta. A implantação do sistema foi importante para eliminar a possibilidade de erro humano durante a contagem das antigas placas que os conselheiros levantavam quando eles se manifestavam, né, para dizer se eles estavam votando a favor, contrários ou se abstendo. Além de possibilitar a celeridade do processo, o sistema facilitou a dinâmica das reuniões colegiadas e, embora tenha sido inicialmente utilizado apenas nas sessões do Conselho Universitário, instância máxima da universidade, ele poderá ser aplicado também em outros colegiados. Porém, para que isso ocorra, será necessário anteriormente a alteração do regimento das sessões desses colegiados. Ou seja, se alterar o regimento da sessão do CEP, automaticamente isso pode ser aplicado à CCG, à CCPG, à CSEC e à CCPE, né? Eu gostaria também de destacar ainda as transmissões simultâneas das reuniões do Conselho Universitário realizadas com auxílio do pessoal da TV Unesp, que permite a toda a comunidade e a sociedade em geral o acesso aos trabalhos do colegiado. Além disso, as reuniões gravadas em áudio e vídeo são arquivadas na página da Reitoria da Unesp e ficam à disposição para futuras consultas. Durante o período de isolamento social, a transmissão dessas reuniões pelo YouTube continuou, com auxílio da equipe da TV Unesp, e elas seguem sendo arquivadas na página da Unesp. Dessa maneira, as reuniões do CO da Unesp, tal como dos conselhos universitários da USP e da Unicamp, estão à disposição de qualquer interessado nos sites das universidades, o que é uma forma de divulgar o trabalho de instituições públicas de ensino superior, né? Cabe, por fim, que eu reafirme o que está dito no regimento, né, que isto é, a reunião do Conselho Universitário, ela não é uma reunião pública, no sentido de que qualquer pessoa possa dela participar, com direito a voz e voto. Isso só é permitido aos seus membros. Mas, por outro lado, isso não impede que a reunião possa ser publicizada, o que ocorre quando qualquer um pode assistir a elas simultaneamente pelos meios de transmissão de áudio e vídeo
que a TV Unesp presta para a gente, ou quando fazem no momento posterior por meio de suas gravações. Então era isso que eu gostaria de falar sobre a transparência das reuniões do CO. Professor, o senhor mencionou o momento da pandemia e a continuidade dessa transmissão online, realizando as ferramentas do Google Meet, como nós estamos fazendo essa entrevista aqui, considerando as restrições de isolamento social ainda impostas pela pandemia. E eu gostaria que o senhor fizesse esse balanço dessas reuniões virtuais do Conselho Universitário, que trouxeram alguns desafios, mas também muitos aprendizados, não só para a equipe da Secretaria-Geral, mas para toda a comunidade que tem participado dessas reuniões desde do primeiro semestre. Sim, Maíra. Na verdade, a questão da pandemia, né, o início da quarentena no final do mês de março, decorrente do Covid-19, trouxe uma série de mudanças, né, e um aprendizado muito grande para todos nós, sim. Né? Todas as reuniões passaram a ser realizadas por meio do Google Meet, como nós estamos fazendo no momento, né? E as metodologias precisaram ser repensadas. Inicialmente, eu diria que o maior desafio foi encontrar um método ágil e preciso para realizar as votações, né? Porque a Secretaria-Geral fez uma espécie de um manual de procedimento, né, para regular essas reuniões, e para o processo de votação ficava complicado, a gente não podia usar o sistema que está lá instalado no CO, porque isso é impossível, né? Então, para o processo de votação das reuniões do Conselho Universitário, nós passamos a utilizar o formulário online. Nesse novo processo, um link é disponibilizado no chat, né, no chat da reunião, e o conselheiro é direcionado a um formulário, em que ele escolhe sua opção, se ele é favorável, se ele é contrário, ou se ele quer se abster em relação àquele item que está sendo discutido na pauta, né? Os votos são registrados imediatamente após o envio, né, porque ele escolhe uma das alternativas e envia o formulário, e são armazenados em uma planilha que a Secretaria-Geral automatizou com auxílio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Encerrado o processo de votação, a equipe da Secretaria-Geral realiza uma rápida conferência para ver se a votação ocorreu com os membros do colegiado, né? Como a votação é presencial, é possível visualizar na tela o resultado. Então, após essa conferência que é feita pela equipe da Secretaria-Geral, elas disponibilizam na tela o resultado da votação, né? E com isso é possível conferir os que votaram, o número de votos a favor, contrário ou abstenção, e depois a gente pode ver o voto de pessoa por pessoa. O que apenas diferencia esse processo do processo de votação presencial é o que o formulário online, né, no formulário online, o conselheiro pode visualizar a descrição completa da matéria que está sendo votada, porque está descrito ali no formulário. Obviamente que a presença da Secretaria-Geral para o controle da reunião foi fundamental, o que nos levou a produzir, então, aquele manual que eu comentei aqui, né, que segue o regimento do Conselho Universitário, mas para o qual nós fizemos algumas adaptações. E isso tem dinamizado muito as reuniões, Maíra, isso tem possibilitado que as pessoas se manifestem e votem tranquilamente e vejam o resultado de suas votações nas telas, ok? Professor, na Secretaria-Geral também fica a responsabilidade sobre toda a legislação da universidade e o cumprimento dessa legislação. E ao longo das reuniões, né, dos colegiados, nós tivemos algumas atualizações no que diz respeito à legislação da nossa universidade. Pensando nesse quadriênio, então, 2017-2021, quais atualizações a gente precisa destacar neste momento para a comunidade? Aí eu diria assim, que com relação ao sistema de legislação, no período dessa gestão,
além da atualização diária, né, que acontecia, porque conforme vai sendo alterada uma resolução, uma portaria, isso tem que diariamente ser modificado, né? Nós trabalhamos com atualizações retrospectivas, visto que o sistema, né, foi implantado no final de 2015, então nós tínhamos que rever coisas anteriores também. Hoje, todas as resoluções, desde 1976, estão atualizadas no sistema e restam cerca de 10 anos de portarias, tá? Desde 1976 a 1986, para serem revisadas. Então, esses 10 anos de portaria, que são bastante anteriores, né, como eu falei, de 76 a 86, ainda precisam ser organizados no sistema. A gente não conseguiu dar conta de tudo, né? Após a finalização dessa etapa retrospectiva, será liberado aos usuários o módulo de texto atualizado, em que será possível visualizar as alterações no próprio documento, podendo consultar como ele era antes e como ele está agora. Sem precisar percorrer os links, porque antigamente a gente tinha um link que dizia essa portaria foi alterada por tal outra, né? Então ele tinha que ficar correndo em cada um. Isso não vai ser mais necessário. No final de 2020, junto com a CTINF, iniciamos um projeto de atualização da interface web do sistema de legislação para que a formatação dos documentos seja adequada ao manual de redação e padronização dos atos administrativos da Unesp, que foi revisado pela Secretaria-Geral no primeiro semestre de 2020 e divulgado para toda a comunidade da Unesp, além de outras melhorias na interface de busca e de apresentação dos resultados. Então, em relação à atualização da legislação, é isso que eu teria a dizer, Maíra. Professor, o senhor tocou nessa questão que se torna um sistema, né? O sistema de legislação da universidade. Do mesmo modo, os gestores da universidade, assim como a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, têm trabalhado em prol desses sistemas institucionais, no sentido de modernizar e também otimizar o trabalho das atividades de ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade. No trabalho da Secretaria-Geral, como se deu esse suporte às atividades acadêmicas e a esses sistemas institucionais ao longo deste quadriênio? Pois é, Maíra, com relação a esse item que você levanta e que eu já comentei um pouco na minha resposta anterior, que dizia respeito à atualização das legislações, eu gostaria de abordar também a questão dos diplomas digitais. Esse projeto, porque o diploma também está dentro da Secretaria-Geral, né? Os diplomas que são produzidos pela universidade. Esse projeto dos diplomas digitais, ele visa modernizar e tornar mais ágil o processo de emissão do documento de conclusão de curso. O desenvolvimento desse sistema institucional na Unesp é complexo e realizado pelo Grupo Técnico de Desenvolvimento de Sistemas Institucionais, o GTDSI, né, vinculado à Coordenadoria de Tecnologia e Informação, a CTINF. No período entre 2015 e 2019, as áreas de tecnologia da informação da universidade registraram um crescimento de 117% na produção de sistemas institucionais, saltando de 41 sistemas em 2015 para 89 em 2019. Esse fato deve-se à implementação de metodologias gerenciais e sistemas e de projetos de capacitação profissional, reorganização no gerenciamento dos recursos humanos e aumento das demandas das áreas. O diploma digital, ele é uma iniciativa do MEC, do Ministério de Educação, né, que teve início em 2018 com o objetivo de modernizar e tornar mais ágil o processo de emissão de documentos de comprovação de conclusão de cursos de graduação. Além de redução de custos e celeridade na emissão, o novo formato, ele visa também a segurança, pois a verificação da autenticidade do diploma
pode ser realizada de forma online, né? As instituições de ensino superior devem aderir a esse formato de diploma digital em etapas, até 2022, quando se tornará obrigatória. A atual reitoria da Unesp concluiu 80% do processo desenvolvido para a implementação do diploma digital, que envolve os processos de gerar e assinar arquivos em XML, né, com apoio de empresa especializada, que já foi contratada e está realizando o trabalho em servidor de testes. Também está em curso a geração e a estruturação da representação visual do diploma digital. Então, vejam que a gente tem uma formatação em HTML, mas isso não aparece quando a gente acessa o diploma digital, ele tem que aparecer num formato tal como impresso, né? Então, isso também está sendo trabalhado. Ele vai aparecer, então, em formato PDF, e os seus mecanismos de acesso acontecem pelo URL, que é o Uniform Resource Locator, né, para a localização desses diplomas. Em outras palavras, ele corresponde ao endereço único do diploma digital e ele vai ter, além do URL, o QR Code, né, que é o código de resposta rápida associado ao URL. Atualmente, a Unesp trabalha na acoplagem dessa infraestrutura desenvolvida no sistema de registro e emissão de diplomas, que é o SISDIP, né? Que então é um outro sistema desenvolvido, pois a integração desse desenvolvimento demanda a realização de alterações e adaptações no sistema. As etapas seguintes serão o período de testes, a publicação de resolução que institui o diploma digital de graduação, cuja minuta já está pronta, né, a minuta dessa resolução, basta passar pelos testes iniciais e depois ela vai para colegiado para aprovação. A solicitação das assinaturas digitais em nuvens do reitor, do vice-reitor ou do secretário-geral, que constam dos diplomas, e a capacitação das unidades universitárias. O processo em desenvolvimento, atualmente, ele envolve apenas os cursos de graduação, mas os diplomas de mestrado, de doutorado e de livre docência também poderão ser futuramente pensados com a melhoria desse sistema. Esses exemplos dessas atividades integradas da Secretaria-Geral com demandas da nossa universidade se colocam, né, para a comunidade neste momento. E para a gente fechar, então, esse momento de entrevista, esse ciclo do quadriênio 2017-2021, do ponto de vista da equipe da Secretaria-Geral, qual que é o legado que fica para a próxima gestão? Olha, Maíra, eu considero que o legado da gestão, no que diz respeito ao trabalho da Secretaria-Geral, foi a busca de soluções mais eficientes e transparentes em sua ação. A Secretaria-Geral, para quem não conhece, compreende 3 equipes, né? Que é o Grupo Técnico de Apoio às Atividades dos Colegiados Centrais, o antigo GAAC, né? O Grupo Técnico de Informação Documentária, que é o GID, que cuida de toda a legislação universitária, né, não só no interior da universidade, como de toda a legislação que se produz sobre a universidade, e o Grupo Técnico de Registros Acadêmicos, que é o GRA, que cuida dos diplomas, que é especializado nessa questão do diploma, né. Cada um deles desenvolveu ações que tinham como objetivo atingir a eficiência e a transparência. No que diz respeito à documentação da universidade, como eu já comentei, o GID tornou-se uma referência na emissão dos documentos universitários, com a modernização do manual de redação e padronização dos atos administrativos da Unesp, que eu também já citei, de forma que ele padronizou os textos que antigamente eram produzidos de forma muito diferenciada, dependendo de onde eram originados, né? Dependendo da pró-reitoria, ele tinha um formato, na outra pró-reitoria tinha outro. Então a gente tentou padronizar isso. Atualmente, nenhuma resolução ou portaria, por exemplo,
que são publicadas no Diário Oficial do Estado, elas deixam de passar pelo GID, certo? Que dá o seu crivo para analisar e para verificar se elas estão de acordo com as normas estabelecidas nesse manual, né? Como, no que diz respeito aos diplomas, e que eu também aqui já comentei, o GRA tem realizado, como já comentei anteriormente, um excelente trabalho na produção dos diplomas de graduação e de pós-graduação, que nunca tiveram seu fluxo interrompido, mesmo em época de pandemia, embora com uma pequena diminuição do ritmo. Eu não estou falando dos diplomas digitais, porque isso é um processo em estudo, mas eu estou falando na produção do próprio diploma físico mesmo, né? Porque isso continuou a acontecer e o GRA continuou a produzir nesse período de pandemia, né? Então, o trabalho da equipe na solução do diploma digital tem sido outro fator de muita relevância e importância, que foi o que eu comentei numa questão anterior. Por fim, no que diz respeito ao suporte dado aos colegiados centrais, realizado pela equipe do GAAC, além do que já foi dito aqui, eu tenho que ressaltar, mesmo ocorrendo o risco de ser repetitivo, que essa questão tem preocupado constantemente essa Secretaria-Geral no sentido de uma boa condução das reuniões. Toda reunião colegiada tem uma pauta, como eu disse desde o início, e essa pauta traz os assuntos centrais de cada Câmara, que precisam ser discutidos, examinados e votados, o que vai gerar deliberações de cada Câmara e de cada Conselho. Todas as deliberações são produzidas pelo pessoal da Secretaria-Geral, especificamente o pessoal do GAC. Nesse sentido, né, a Secretaria-Geral sempre se preocupou em manter o respeito aos regimentos desses órgãos, de tal forma que as reuniões pudessem acontecer de forma produtiva. Muitas vezes a atitude de coordenação dos trabalhos que cabe ao secretário-geral era interpretada de forma negativa, quando os participantes das reuniões pretendiam falar mais do que o tempo permitido, propor ações não previstas nos regimentos ou alterar condutas regimentais, etc. Essa forma de coordenar os trabalhos tem exatamente o propósito de garantir uma participação democrática, né, que permite que todos se manifestem, todos aqueles que querem se manifestar possam falar, mas também salvaguarda o direito de manifestação de todos os interessados. Não é possível privilegiar uns em detrimento de outros. Nesse sentido, o secretário sempre se pautou pelo respeito às normas regimentais e ao comportamento cordial e equânime de todos os conselheiros, independentemente de quem fosse. Sem disciplina durante uma reunião, há dispersão e prejuízo em relação ao trabalho para o qual aquela reunião foi convocada, né? Acredito sinceramente, espero que isso possa servir de apoio a quem venha me substituir nessa Secretaria-Geral, uma vez que a defesa das normas regimentais e a orientação dos temas em discussão são fundamentais e delas o secretário-geral não pode abrir mão, mesmo que lhe custe a imagem negativa de quem coordena os trabalhos, porque eu tinha que muitas vezes ficar tocando a campainha, interrompendo a fala de algumas pessoas, né? Sem essa coordenação não é possível uma boa discussão e, consequentemente, uma reunião produtiva e objetiva. Então, acho que esse sempre foi a nossa preocupação, Maíra, e eu diria que é o legado que essa gestão na Secretaria-Geral poderia dar de sua atuação, ok? Professor Arnaldo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui, de toda a equipe da Secretaria-Geral, principalmente no auxílio no momento das reuniões presenciais e agora virtuais do Conselho Universitário, nas quais a TV Unesp tem uma participação representativa nessa gestão. Sim, uma participação muito importante, né? Porque, como eu disse nessa entrevista, tudo o que se passa no Conselho Universitário é publicizado por meio da TV Unesp, né? É o nosso canal de publicização dessa reunião. Eu é que agradeço muito em nome de toda a equipe da Secretaria-Geral, Maíra.
Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe o balanço das ações da gestão da universidade no quadriênio 2017-2021. Obrigada pela companhia e até a próxima.